gente seguir analisando a repercussão política desse caso, especialmente aqui no Brasil, eu recebo agora o coordenador de política do Metrópolis, o Gabriel Bus. Bus, muito bom dia, feliz ano novo, a gente não tinha se falado no ar ainda aqui no Acorda Metrópolis. Voltamos com tudo, né? O jornalismo nunca descansa, isso é verdade. Mesmo a gente de recesso, de folga, acompanha as notícias e já volta querendo ajudar a nossa audiência a entender todos esses desdobramentos. Em relação ao Brasil é isso, né? O Brasil vem reagindo com uma postura que a gente já imaginava, sem defender Nicolás Maduro. Vale lembrar que o Brasil não reconheceu a vitória do Maduro, né, lá em 2024. Demorou bastante, foi bastante criticado, mas não reconheceu. E agora continua nessa questão, só que deixando muito claro que o ataque dos Estados Unidos, a captura de um chefe de Estado, é uma agressão grande, né, à soberania de um país, e que isso é bastante preocupante e que o Brasil está muito atento a isso, né? E também se colocando como um país neutro aí para tentar ajudar nessa questão toda, né? Pois é, bom dia, Nath. Feliz ano novo, um prazer estar de volta aqui, começar o ano de novo por aqui. Bom dia a quem está nos assistindo também. O presidente Lula está numa saia justa, porque ele é líder da maior nação da América do Sul e precisa responder ao que aconteceu, uma vez que realmente houve ali uma invasão num território de um país sul-americano pelos Estados Unidos. Isso nunca tinha acontecido, agora veio a acontecer na Venezuela. Mas, ao mesmo tempo, precisa fazer está numa saia justa, porque, ao mesmo tempo, precisa fazer pronunciamentos e falas e até comentários sobre o que aconteceu, de forma a não agredir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a quem ele construiu uma relação nesses últimos meses, sem demonstrar ali qualquer entreguismo ao presidente norte-americano, né? Houve ali redução de parte substancial do tarifaço, houve uma redução, houve recuo dos Estados Unidos em relação a Magnitsky contra Moraes, contra sua esposa. Enfim, a relação Brasil e Estados Unidos está muito azeitada. A grande questão agora é saber como é que fica depois desse caso da Venezuela, porque o presidente Lula vai até onde ele consegue do ponto de vista externo, que é criticar e condenar a ação dos Estados Unidos, mas não fazer menções ao presidente dos Estados Unidos. A gente percebe uma mudança de postura de Lula, porque se fosse meses atrás, talvez 6 meses atrás, o presidente Lula não teria nenhum freio em fazer críticas nominais a Donald Trump. E a gente não viu isso de sábado para cá. Ele faz críticas aos Estados Unidos, a postura, fala da questão da soberania nacional que foi violada no caso da Venezuela, porque houve um país que entrou dentro de outro para tomar ali o poder, de certa forma. Não foi também o que aconteceu na prática, porque o próprio Estados Unidos depois voltou atrás, dizendo que não é ele que vai governar a Venezuela, vai ser a própria Dercy, que era vice de Maduro, mas ali num acordo, desde que a Dercy cumpra o que os Estados Unidos quer, né? E a gente sabe que tem ali a ver muito com o petróleo, que é uma questão muito cara aos Estados Unidos, não pelas reservas somente, mas também porque a China era a maior é, comprador desse petróleo venezuelano, e os Estados Unidos tem uma preocupação, sim, com o avanço da influência chinesa pelo mundo e, obviamente, olhou para isso também. Portanto, o governo brasileiro está numa saia justa no momento de precisar coordenar essa resposta da América do Sul, enquanto um país que é o principal país da América do Sul em questão de tamanho, né, em questão de proporção, mas também não desgastar uma relação recém-construída com o presidente norte-americano Donald Trump. Então, é um momento de saia justa, é um momento em que o presidente Lula tenta ali fazer diplomacia, mas ao mesmo tempo não avançar muitos canais ali, não quebrar muitas pontes, porque se quebrar essas pontes vai sofrer consequências. Aqui no Brasil, a gente sabe disso, porque a gente acabou de passar por uma relação muito estremecida com os Estados Unidos há poucos meses, com Magnitsky, com Tarifaço e com uma série de coisas.
Bus, e tem uma dificuldade muito grande aí também do Brasil se colocar como esse país neutro, né, para tentar arranjar uma sintonia maior aí entre dentro da América Latina para o reforço, né, é, do nosso poder, da nossa soberania diante desse ataque dos Estados Unidos em relação à Venezuela, mas também com ameaças à Colômbia, com ameaças a Cuba, mas uma dificuldade grande de que desde que Katz vence no Chile, a direita é quem tem a maioria aí na América Latina toda, e o presidente Lula é o grande representante da esquerda aí, dos maiores do mundo todo. Então tem aí uma questão, porque essa questão do Nicolás Maduro divide muito, né, a direita e a esquerda, embora tenha alguns pontos que muita gente concorda, né, como o foco ali no petróleo, porque é claro, é uma questão comercial, até o próprio nosso país, o Brasil vai ser bastante influenciado, né? A Petrobras vai sofrer com essa questão do aumento da produção ali nos Estados Unidos, do domínio dos Estados Unidos com o petróleo da Venezuela. Isso, claro, vai mudar a questão do petróleo no mundo todo. Então, tem diversas dificuldades aí, assim como você muito bem pontuou. E o presidente Lula, né, Bus, que chega hoje aqui de volta a Brasília, estava com toda a programação para focar em um assunto extremamente importante para ele, que é o 8 de janeiro, né? Desde que acontece o 8 de janeiro de 2023, ele faz essas cerimônias para reforçar a democracia, a defesa da democracia. Tem sempre representantes dos três poderes, porque os três poderes foram atacados fisicamente, né? Lá na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. E esse ano tem uma situação ainda mais emblemática, que é a condenação da trama golpista. Todos estão, de certa forma, presos, ou já com trânsito em julgado, ou prisão domiciliar, ou prisão preventiva, enfim, como a gente acompanhou no finalzinho de 2025. Os civis também, que destruíram a Praça dos Três Poderes, receberam suas condenações. Então, esse é um ano diferente para esse reforço da democracia em 8 de janeiro, mas para o presidente Lula ainda tem essa questão da Venezuela. Então, será que ele vai fazer algum tipo de fala mencionando o reforço da soberania nacional, dando algum tipo de indireta? Então, eu imagino também que nos bastidores aí, quem está perto do presidente Lula está quebrando a cabeça para fazer esse discurso, para que ele não bata direto com os Estados Unidos, que agora está numa relação boa, mas que também, ao mesmo tempo, consiga defender a democracia e a soberania nacional, como ele vem defendendo aí nos discursos dele, em 8 de janeiro, que é um dia emblemático para as democracias do mundo todo, né? Com certeza, Nath. Eu acho que o presidente Lula, assim como outros presidentes e chefes de Estado ao redor do mundo, estão tentando entender nesse momento o que de fato vai acontecer. Porque a gente não tem muito prático. Os Estados Unidos não sabem responder de forma prática como vai ser essa, esse controle do petróleo sem controlar o país, né? Se vai ser por um acordo assinado, se vai ser por um trato entre os presidentes, entre a Dercy, que assumiu agora o comando da Venezuela, e o Trump, se vai ser de fato uma transição, se a Dercy vai participar só de uma transição, se vai ter eleições. Os Estados Unidos não sabem responder essas perguntas. Não sabem, quando eu digo, é porque não querem responder essas perguntas, então a gente fica no escuro, e os chefes de Estado estão pressionando as suas diplomacias para entender de fato o que está acontecendo. Itamaraty trabalhando muito para entender como que vai ser daqui para frente, né? Duro era uma questão e agora vai ser uma página virada do ponto de vista de comando, né? Ele não vai ser liberto dos Estados Unidos para voltar e comandar a Venezuela. Isso é uma página virada, mas o que acontece daqui para frente ainda não está muito claro, porque primeiro houve um discurso muito duro de Trump falando que agora é os Estados Unidos que comanda o país. Aí no dia seguinte houve uma mudança, um certo recuo, dizendo que não, chavista, né, coordenado pela Dercy, vai continuar, ou seja, não há uma transição para a democracia em vista tão rápida. Se